Olá, tudo bom? Como vai a paz do Senhor? Hoje vamos dar sequência no estudo do projeto de como montar uma igreja com a teoria da tecnologia dos nossos dias de hoje. Então vamos dar continuidade utilizando o livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, porque trata de uma carta que o Apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja que estava em Roma, aonde era o epicentro do imperialismo há 2000 anos atrás. E era uma época muito difícil, porque após essa carta começou a perseguição dos romanos para com os cristãos. Então os cristãos eles já tinham a dificuldade de ser perseguido pelos judeus. Depois houve a perseguição dos romanos. Então os cristãos eles não podiam fazer nada, porque para se tornar cristão a pessoa ela tem que ficar quieta e calada, sem revidar de forma alguma, independente da agressão que o cristão esteja sofrendo, porque isso faz parte da doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, no vídeo passado dessa série, que seria o vídeo 1, agora é o vídeo 2, eu fiz a leitura do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E agora eu vou ler o versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. É como eu acabei de falar agora, como eu acabei de falar agora. Para o cristão ser chamado, como está escrito aqui, no versículo 6 do livro de Romanos, do capítulo 1, está escrito assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, para você ser de Jesus Cristo, você tem que ser chamado. Como está escrito também aqui no primeiro versículo, que também o apóstolo Paulo, ele descreve que ele foi chamado para ser apóstolo. Aqui no versículo 6, o versículo está citando agora o cristão, ou melhor, o gentio que quer se tornar a ser cristão. Então, para também ser chamado,
é preciso serdes Jesus Cristo. Completando aqui os 5 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Romanos. Então, eu vou continuar falando a respeito do chamado. E para isso, eu vou utilizar outros versículos, outros textos da Bíblia que se relaciona a este propósito. Então, nós temos que observar que o chamado, ele pode ser enviado para qualquer pessoa, desde que haja escolha de Deus. Após ser chamado, a pessoa ela tem que passar por um ritual de inicialização. Para entrar na igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é o ritual muito extenso. Em primeiro lugar, o irmão ele tem que ouvir a palavra de Deus, que está contida dentro das Escrituras. Depois, o irmão ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, que é o batismo da palavra do Senhor que está nas Escrituras. E daí o irmão ele vai ter acesso às informações de como se comportar perante a Deus e perante aos homens. Porque nós não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a um e odiamos ao outro, ou servimos a outro e odiamos ao outro. Então, a questão do significado da palavra igreja ela é muito importante, porque a construção da igreja ela é determinada através desses requisitos. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, quando a pessoa se torna um cristão verdadeiro, o seu corpo ele não é mais seu. O seu corpo ele é do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver esta passagem na Bíblia. Então, nós temos que se deslocar ao livro de 1 Coríntios, versículo 6.
Pulei para 2 Coríntios, versículo 6. Eu vou voltar de novo, que eu passei muito. Pronto, está aqui. Vamos ver, versículo 6. Versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, eu os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Está vendo? Repetindo. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos, está vendo? Seu corpo, ele não é mais seu. Seu corpo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo. Seu corpo, ele é um membro, ele faz parte da igreja. Como eu li lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo mais avançado. E os farei membros de uma meretriz? Ou seja, quem é essa meretriz? Essa meretriz, ela pode se enquadrar sobre vários aspectos. Esta meretriz, ela pode ser o mundo, ela pode ser uma mulher. No caso da mulher, ela pode ser um homem, a meretriz. Porque a meretriz, ela é uma prostituta. E a prostituta, ela ganha a vida se prostituindo. Ela vendendo seu próprio corpo para ganhar dinheiro. Então, se você estiver fazendo isso agora, você é uma meretriz. Porque você está vendendo seu corpo para você poder se salvar por si mesmo. Mas isso não é aconselhável, como está escrito aqui. Está escrito tanto no versículo 16 como no versículo 15. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros, que é o seu corpo, de uma meretriz? Não, por certo. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Então, se você é homem, se ajuntar com uma mulher meretriz, que casou com você por interesse, então quando você se ajuntar o seu corpo com o corpo dela, faça um corpo com ela, porque diz, serão dois, uma só carne. Então você vai se tornar uma meretriz, porque você vai se ajuntar com uma mulher que casou com você só por interesse, só porque você tinha bens materiais, porque você pode dar uma vida boa
para essa mulher, dessa mulher casou com você por interesse, ela não gosta de você. Então você não pode fazer isso. Então você tem que se descasar. Este é um exemplo que eu estou dando. Mas isso serve para qualquer situação da vida. Por exemplo, se você for trabalhar numa empresa e essa empresa ela não é uma empresa idônea. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que é do governo e ela, ou uma empresa particular também, tanto faz, e ela trabalha com fiscalização para não poluir rios, para não cometer crime ambiental. E daí você é um fiscal, você vai lá até o local, numa propriedade, numa fazenda, num local onde tem uma contravenção, e você, sendo agente da lei, você aceita suborno para não ser, para você que é fiscal não autuar o estabelecimento. Então você está se prostituindo, você é uma meretriz. Então você está dentro da conformidade deste pensamento. Por quê? Porque você está se prostituindo. Então, baseado nestas constatações, nós podemos começar a falar sobre o curso de criação de suínos em camas sobrepostas. A criação de suíno vai ser muito importante no projeto, né, do plano, né, das instalações das criações de animal da Igreja Evangelho dos Pobres, dos alimentos sagrados. Então, eu vou começar a falar sobre esse curso, criação de suínos em camas sobrepostas, da série de cursos de suinocultura. Então nós vamos cuidar de animais e a criação de suíno é um animal que a gente vai cuidar para poder alimentar, para poder ganhar dinheiro, para poder montar a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e cuidar, abastecer e ter, né, um vínculo com os irmãos da igreja, né? Porque a igreja, o irmão, ele tem que participar da igreja o tempo todo, né? Então a gente tem que criar os meios, né, os mecanismos, os métodos para ver essa congregação, né? Para que isso aconteça, né? Isso faz parte do Evangelho dos Pobres, né? Então, recentemente, implantado no Brasil, este sistema de criação vem conseguindo expressivos resultados.
tanto na redução de custos quanto no respeito ao meio ambiente. Está vendo? Este formato aqui é um formato que respeita o meio ambiente. Então, respeita as diretrizes que o nosso Deus, ele exige dos cristãos. Seria uma qualidade de excelência, né? Então, por isso que nós vamos estudar esse curso aqui para aprender a criar suínos, porcos, né? Em camas sobrepostas, para não ter esse problema que eu citei da fiscalização bater na porta da igreja e autuar a igreja se tiver alguma coisa errada, né? E daí a gente é obrigado a pagar multa, né? Então, neste vídeo curso, filme e manual, são abordados os seguintes assuntos. Vamos ver os assuntos que vai ser tratado. Aspectos ambientais, vantagens do sistema de camas sobrepostas, as instalações, preparo e utilização das camas, funcionamento do sistema, cuidados que o sistema requer, produção e aproveitamento da compostagem, produtividade e comercialização. Então, aqui as fotos dos porcos, né? Que nós vamos cuidar, né? E vamos utilizar esse método aqui para criar os animais, né? Então, vou começar a falar um pouco disso agora. Começar pelo capítulo 2, falando do porco. Parte 2.1. Origem do porco doméstico. O ancestral do porco doméstico é o javali. As raças domésticas de suínos descendem do Suscrofa, que povoava grandes regiões do continente europeu. Então, os europeus, os povos, né, europeus da época do nosso Senhor Jesus Cristo, né, do Império Romano, provavelmente eles caçavam javali e comiam, né? Então, a alimentação dos gentios, né, europeus há 2000 anos atrás, eu acho que era através desses animais, como está escrito aqui, ó, que povoava grandes regiões do continente europeu, ou do sus vitatus, que, por sua vez, habitava grandes extensões da Ásia e algumas zonas da bacia do Mediterrâneo. Está vendo? Esses animais, eles viviam, né,
os javalis, lá onde fica a Ásia, né? Onde viviam os semitas, onde vivem os semitas, os gentios, e no Mediterrâneo, onde é o continente europeu, né? Ambas as variedades apresentam características próprias que tiveram muita influência em suas descendências domésticas. A princípio, esses animais eles eram domésticos, né? Mas o javali ele sempre foi selvagem, né? O javali europeu, Sus scrofa, apresentava grande tamanho, robusta constituição e avantajada capacidade torácica. Era andejo e tinha grande habilidade para procurar alimento, habitando regiões de clima áspero. Adaptara-se à luta árdua pela vida e, como todo animal selvagem, era muito pouco precoce. Só chegava ao desenvolvimento muito tardiamente, 5 anos. Então esse animal ele foi evoluindo, né? Até chegar a mudança genética, né? Então nós vamos estudar, já estamos estudando sobre a criação de suínos e camas sobrepostas. Então também eu vou começar também a falar sobre o curso de redes de computadores. É o básico, né? Redes de computadores. Eu vou colocar esse curso em pauta porque no projeto que eu estou montando para poder fazer a venda de produtos alimentícios na rua, né? Para vender produtos, para poder angariar fundos para construir a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e atender os pobres, os aleijados, os cegos, as viúvas, os órfãos. Então é necessário a gente aprender sobre redes de computadores. Por quê? Porque eu pretendo montar carrinhos carrinhos elétricos, não aqueles carrinhos chineses, Xing Ling, né? Porque aqueles carrinhos lá, eles são produzidos sobre condições muito desfavoráveis. Eu fiquei sabendo que muitos carros, muitas motos elétricas lá no Japão têm pegado fogo do nada e tem incendiado. E os materiais é muito corrosivo.
Então eu vou montar um carrinho diferente. Estou pensando em montar um carrinho elétrico com bateria de carro convencional, com peças, equipamentos, componentes, utilizando motores industriais para poder fazer a movimentação do carrinho e sair vendendo os produtos produzidos na fazenda, né? Na fazendinha, né? No sisteminha que eu vou montar para produzir alimentos, né? E gerar renda, né? Cursos de redes de computadores. É básico. Neste módulo, você conhecerá detalhadamente tudo o que será abordado neste curso. Há apenas 10 anos. Esse curso ele foi produzido há quase 20 anos atrás. Então, como a tecnologia ela acaba sendo muito atualizada, né? Então, esse curso ele é apenas para a gente começar a ter uma noção do que se trata mexer com redes de computadores e depois fazer um upgrade para poder entender mais sobre a tecnologia dos dias de hoje. Nós estamos em 2026. Então, vamos utilizar este curso, porque ele é muito bom. Há apenas 10 anos, poucos eram as redes de computadores existentes. Para conhecê-las, era necessário visitar médias ou grandes empresas, universidades ou outras instituições de maior porte. Passados esses anos, as redes de computadores tornaram-se indispensáveis quando se tem mais de 2 computadores. Então, eu vou instalar um computador dentro dos carrinhos, né? E daí vai precisar ter uma rede de computador para poder acessar a internet, para poder instalar câmeras de vigilância, né? E até mesmo para poder receber pagamentos, né? Então, vai ser necessário aprender a saber sobre redes de computadores. Então, seja para o uso comercial ou doméstico. Essas redes ultrapassaram até mesmo o limite de redes locais. Quando se considera que mesmo locais que possuam somente um computador, de forma geral, está conectado à internet.
que é uma grande rede. Essa realidade criou uma grande demanda por profissionais nesse mercado que têm de se qualificar e se especializar cada vez mais. Embora a tarefa de montar e configurar pequenas e até mesmo rede de médio porte seja relativamente simples, para que seja bem feita, necessita de informações técnicas e regras bem estabelecidas. Então, o nosso foco vai ser essas informações técnicas e as regras que são, estabelecidas para poder instalar estas redes, Então, aqui a gente vai começar a dar o pontapé inicial e depois nós vamos dar a continuidade, neste curso de redes de computadores básico. A rede de computadores permite transferir arquivos e programas, compartilhar a conexão com a internet e compartilhar periféricos, como impressoras. Então, nós vamos precisar estudar esse curso para poder compartilhar arquivos, transferir arquivos, programas, compartilhar conexões com a internet, compartilhar os periféricos, celulares. Desta forma, a rede tornou-se componente fundamental em qualquer empresa, seja ela de micro, pequeno ou grande porte. Para que o aluno conheça os tipos de rede, os equipamentos envolvidos e os padrões utilizados, foi elaborado este curso que fornecerá conhecimento para a implantação e configuração das redes de computadores. Este curso é importante para todos aqueles que querem entrar neste ramo que cresce vertiginosamente e exige grande número de profissionais habilitados. Então, o programa do curso ele é constituído de estrutura da rede cabeada. Vai falar da rede sem fio, rede corporativa, a rede Ethernet, eu nem sei se existe mais, como as redes se comunicam, principais protocolos do TCP/IP e tem exercícios de configuração também. Então, eu não sei se já foi, como é que se chama?
não sei como é que usa o termo, né? Técnico, né? Científico, né? Referente a esse assunto, né? Mas nós vamos utilizar para aprender alguma coisa para depois, se for possível, tentar avançar os estudos, né? Para aprender mais. Então, com isso, nós vamos continuar falando dos outros assuntos para ir encaixando os temas conforme a gente for prosseguindo. Então, eu vou continuar falar sobre o prólogo da saudação inicial que o apóstolo Paulo fez ao escrever o livro de Romanos, continuando aqui na parte 2. Esta apresentação inicial revela 3 aspectos fundamentais de sua autocompreensão. 2 pontos. Primeiramente, ele se identifica como servo, como já foi falado no vídeo anterior, no vídeo 1. Doulos, em grego, significando literalmente escravo. Então a palavra doulos em grego significa escravo. Então Paulo, ele era servo, ele era escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser escravos também, porque para chegar na condição de filhos, nós temos que passar por muitas tribulações, demonstrando sua submissão total a Cristo. Então nós temos que ser submissos. Em seguida, afirma sua posição apostólica, estabelecendo sua autoridade para instruir. É só Paulo que tem autoridade para ensinar. E, finalmente, destaca sua missão específica relacionada ao Evangelho. Então, nós que somos membros, somos cristãos, somos a igreja, nós que somos o corpo de Cristo, a nossa missão, quer dizer, o nosso a nossa, como é que se fala? O nosso... agora esqueci a palavra, porque eu estou um pouquinho cansado. E esse é meu segundo vídeo. E o outro vídeo foi um pouquinho longo. E eu estou ficando cansado. Então acho que eu só vou chegar até aqui e terminar e descansar, porque senão eu começo a perder, né, o sentido das coisas, né? Então eu vou terminar por aqui para não ficar muito exausto. E daí depois eu continuo. Daí eu vou recapitulando
e o que já foi dito nos outros vídeos e acrescentando mais coisas. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.